Estou saindo para fazer uma corrida nesse momento e eu resolvi fazer um vídeo sobre propriocepção na corrida. Samuca, para, meu, o que é isso? Propriocepção nada mais é do que a forma como você entende o seu corpo, o seu movimento. Na corrida, nós temos muitas informações técnicas sobre como seria a corrida ideal. O problema é que saber a informação, conseguir entender aquilo e transformar em movimento são coisas completamente distintas, é muito difícil. É como se você pegasse um atleta, um ginasta olímpico, dando aquelas triplo mortal com parafuso com sei lá o quê, e você perguntar para ele, como que você faz isso? Ah, você contrai aqui, relaxa ali, daí coloca a cabeça assim, você pode até entender o que é que ele está falando. Só que tenta executar. Na corrida, com um nível de complexidade mais baixo, é a mesma coisa. As pessoas falam como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Você já deve ter tido um treinador, ou você já deve ter escutado, não, você não pode chegar com o pé desse jeito, você chega com o pé daquele jeito, daí o seu quadril não pode estar nessa posição, tem que estar naquela posição, o seu braço assim, assado. Ok, entendi. Daí pede para a pessoa ir correr. Qual que é a chance de execução? Qual que é a sugestão? Um treino por semana, faça um treino de propriocepção. Durante esse treino, a primeira informação que talvez você não goste de escutar, não use música. Você precisa de 100% de atenção no seu corpo. Durante esse treino de propriocepção, não tente fazer nenhum tipo de correção. Você vai apenas fazer uma análise de como é alguns aspectos da sua corrida nesse momento. Quando você sair para correr, o seu treino, prestar atenção no seu pé. Na planta do seu pé, você começar a desenvolver essa sensibilidade. O que acontece na planta do seu pé? Quais são as áreas de contato? Quais são as áreas de mais e menos pressão? A partir do momento que você faz isso, uma vez por semana, após 2, 3 semanas, você vai perceber que naturalmente você consegue transformar essa sensação em uma imagem. Você começa a enxergar o seu pé, a planta do seu pé, e você começa a desenhar uma imagem aonde o seu pé encosta, qual que é o movimento que ele faz, aonde tem mais ou menos pressão. Só após esse momento você está pronto para receber alguma informação técnica da corrida relacionada à pisada e tentar fazer algum tipo de alteração. Não tente fazer nenhum tipo de correção antes de fazer esse processo de propriocepção. Ao longo da minha carreira profissional como educador físico, eu trabalhei 15 anos numa academia, que era a Fórmula, depois passou a ser Bodytech. Caso você tenha feito algum treino comigo, coloca aí, Samuca, eu fiz lá um treino com você. Eu tive o privilégio de acompanhar, em média 5 dias por semana, diferentes pessoas correndo na esteira. A esteira, a corrida na esteira, ela tem algumas particularidades, mas a partir do momento que você se preocupa em dar a instrução para que a pessoa corra sobre a esteira e não que ela acompanhe a esteira, você tem um padrão mecânico muito parecido com a corrida na rua. E como educador físico, foi um privilégio poder observar tantas pessoas correndo com tantos padrões e objetivos diferentes ao longo de tanto tempo. Por isso que eu comecei a trabalhar dessa forma. Primeiro, desenvolva a propriocepção. Se você não desenvolver a propriocepção, a chance de você conseguir executar alguma alteração no seu padrão biomecânico é muito difícil. Informações gerais. Não tome isso como regra. Cada pessoa tem que ser analisada individualmente. Existem várias informações que usam padrões de biomecânica que são conseguidos através dos atletas profissionais. Os estudos mais sérios, eles são conseguidos através de amostras de atletas profissionais porque é um grupo mais fácil de ser controlado. Só que a diferença do padrão biomecânico da corrida do profissional é absurdamente diferente da média da corrida populacional. Primeiro, pela propriocepção deles, que é de outro planeta. Segundo, pela velocidade média, que é de outro planeta. Existe
O conceito pode ser usado, mas para você conseguir executar aperfeiçoamento técnico, a gente tem que ter alguns cuidados. Para ir direto ao assunto, para encerrar esse vídeo. Você já deve ter escutado, não chega com o calcanhar, chega com o médio pé ou com o antepé. Ok, você pode chegar com o calcanhar, desde que seja um toque suave, uma rolagem e que você perceba que o ponto de maior pressão não está no calcanhar. O grande problema não é necessariamente chegar com o calcanhar. O grande problema é você chegar com o calcanhar e o ponto de maior pressão ser o calcanhar. Se você, dentro do seu exercício de propriocepção, que você começou a desenhar a imagem do seu pé fazendo o movimento da corrida, se você tem um leve toque, você tem a acomodação e a maior pressão no médio pé ou no antepé e você sai, ok. Não se puna como corredor porque você chega com o calcanhar. O contrário também é verdade. Algumas pessoas se obrigam a correr no antepé. Elas chegam com o antepé. Isso se torna tão não natural para algumas pessoas que a corrida fica estranha. Algumas pessoas, elas podem até chegar com o antepé, mas existe uma pequena acomodação do pé, um maior ponto de pressão e daí sai. Aquelas pessoas que se obrigam a pisar com o pé inteiro. O maior ponto de pressão no médio pé, que é o que seria essa pisada neutra, ela tem sido aceita como o melhor contato. Só que isso você está considerando o ponto de maior pressão. Não necessariamente você precisa chegar com o seu pé chapado no chão. Porque chegar com o pé chapado no chão, você tem pouca oportunidade de dissipar um pouco o impacto. Então, é super particular. A recomendação é que vocês façam esse treino de propriocepção uma vez por semana, desenhe um movimento na sua cabeça. Após ter desenhado isso, você começa a tentar suavizar pontos de pressão e não enfatizar pontos de pressão. Uma das grandes vantagens do corredor profissional, além da propriocepção, além da velocidade, é que o toque dele é muito breve no chão. Então praticamente não tem esse ponto de maior pressão. Eles são tão eficientes que eles tocam o pé e saem. Então quando você for correr, você tem que pensar em amenizar pontos de pressão e não procurar enfatizar pontos de pressão. Faça um movimento suave, você vai sentir que tem um momento de ênfase, mas não procure enfatizar, não procure empurrar o seu pé contra o chão. Procure tocar o pé no chão e sair. Eu espero que isso tenha ajudado de alguma forma, eu espero que não tenha causado mais confusão do que já existe no mercado e na técnica de corrida. Qualquer dúvida, deixe seus comentários abaixo. É isso, deixei para minha corrida, eu acho que eu tô atrasado. Tchau.